Mas afinal, quem eu era realmente? A essa pergunta quero responder com toda a honestidade. Eu era aquele que tinha muitas caras. E o número delas ia aumentando. Mais ou menos um mês antes das férias, comecei a me aproximar de Marqueta. Ela estava no primeiro ano e eu no segundo, e fazia o possível para impressioná-la, da mesma maneira tola que os rapazes de 20 anos de todos os tempos. Punha uma máscara, fingia ser mais velho, mentalmente por minhas experiências, fingia manter distância em relação a todas as coisas, observar o mundo do alto e vestir por cima da minha pele uma segunda epiderme, invisível e à prova de balas. Desconfiava, aliás, com razão, que a brincadeira exprime claramente a distância, e se sempre gostei de brincar, com Marqueta eu fazia da maneira especialmente cuidadosa, artificial e afetada. Mas quem era eu de fato? Sou obrigado a repetir. Eu era aquele que tinha muitas caras. Durante as reuniões, era sério, entusiasta e convicto, desenvolto e provocador em companhia dos colegas, laboriosamente cínico e sofisticado com Marqueta, e quando estava só, quando pensava em Marqueta, era humilde e encabulado como um colegial. Essa última cara seria verdadeira? Não. Todas eram verdadeiras. Eu não tinha, a exemplo dos hipócritas, uma cara autêntica e outras falsas. Tinha muitas caras porque era moço e porque não sabia eu mesmo quem era e quem eu queria ser. Bom pessoal, bom dia. Meu nome é Lelison, trabalho aqui no Cebinho. E hoje eu vou indicar para vocês um livro chamado A Brincadeira, do autor tcheco, radicado na França, chamado Milan Kundera. O Kundera é muito conhecido no Brasil, principalmente pelo seu livro de maior sucesso, que é o A Insustentável Leveza do Ser. É um dos livros de literatura estrangeira mais vendidos no Brasil e muita gente já leu, já pelo menos ouviu falar, né? O A Brincadeira é um livro que precede a publicação do A Insustentável, né? O A Brincadeira foi publicado em 67 e aqui no Brasil ele chegou na tradução nos anos 70. É um livro muito especial para mim, é um dos meus livros favoritos. É um livro que eu já reli algumas vezes e a cada releitura é como se o livro falasse alguma coisa diferente. E no meio de tanta coisa que se pode destacar do livro, eu acho que dois traços dele se destacam, né? São dois traços que chamam mais atenção. O primeiro é ligado à temática do livro. O enredo é bem simples, na verdade. É a história de um jovem tcheco, vive na antiga Tchecoslováquia. Ele é um jovem que está nos seus estudos universitários e aí por conta de uma brincadeira que é mal interpretada, ele acaba sendo condenado a passar alguns anos trabalhando num campo, trabalho forçado. E o livro faz uma reflexão sobre até que ponto, né, a imagem que as pessoas têm de você ou a interpretação que elas fazem dos seus atos, como que isso pode determinar toda a sua vida independente das suas reais intenções, da sua vontade. Em meio a esse processo, né, do julgamento que ele passa, da transição de um estudante universitário para um condenado por conta do que foi considerado um crime político, o primeiro traço, que é muito bacana do livro, é mostrar o processo de formação da identidade dele. Como que é essa passagem da adolescência para a fase adulta? Como que é esse momento em que ele deixa de ter uma série de regalias por ser um estudante universitário, mais tempo, não ter que trabalhar, não ter uma série de preocupações ligadas à família, ele se dedica só aos estudos e a viver a sua vida, curtir a vida, por assim dizer. E ele passa então a lidar com o trauma de ter sido condenado por um crime que na visão dele ele não comete, se deveu a um mal entendido de interpretação da brincadeira, e lidar com o fato de ser um ex-presidiário quando ele é libertado, de ser considerado um inimigo do regime político que está no poder no país, de ser considerado um pária social e ter que conviver com todo esse peso. Um outro traço que se destaca muito no livro também é a luta, é como se fosse uma metáfora da luta do homem contra a história. Em que medida você pode, por exemplo, planejar uma vingança, que é o que ele faz, ele planeja uma vingança contra o presidente do tribunal que o condenou aos trabalhos forçados. Qual é o sentido de você planejar uma vingança se na medida que o tempo passa, tanto você quanto as pessoas de quem você quer se vingar já não são mais as mesmas pessoas? E é um traço que eu acho muito pertinente para a nossa cultura, que hoje em dia, por conta de seriados como Revenge, por conta dos filmes do Quentin Tarantino ou outros cineastas, a ideia da vingança é algo muito comum na nossa cultura popular. Do cinema, da literatura, da TV, é algo muito comum as pessoas serem representadas como tendo por objetivo de vida se vingar de alguém que lhes fizeram mal. E o livro, de certa forma, questiona isso, apesar de ter sido publicado décadas antes dos exemplos que eu citei. Então, o fato de você do livro tentar procurar
em que medida a passagem do tempo modifica as suas memórias e a forma como as outras pessoas lembram de você, do que você falou, do que você fez, e até da forma que você lembra de si mesmo, eu acho que é muito interessante para avaliar um pouquinho também da nossa própria formação como indivíduo, da nossa personalidade. Para falar um pouco do sentido da vingança, né? Diz assim: na vaidade dessas palavras, eu reencontrava Zemanek tal como conhecera, mas o conteúdo delas me assustara. Zemanek parecia ter abandonado radicalmente sua atitude de outrora, e se eu agora vivesse em seu meio, seria, por bem ou por mal, seu aliado. Era horrível, eu não estava preparado para isso. Ainda que essa mudança de atitude não fosse de estranhar, ao contrário, acontecia com muitas pessoas, toda a sociedade a vivia gradativamente. Mas de Zemanek eu não esperava isso. Em minha memória, ele permanecera petrificado na forma em que o vira pela última vez, e agora eu lhe negava por completo o direito de ser uma pessoa diferente daquela que eu conhecera. Daí o meu pavor. A qualquer momento, Zemanek poderia invocar sua metamorfose, que ele acabara, aliás, de me mostrar com uma celeridade suspeita, e pedir o meu perdão. E era isso que me parecia horrível. O que eu iria dizer? O que eu iria lhe responder? Como lhe explicar que não podia me reconciliar com ele? Como lhe explicar que ao fazer isso eu romperia meu equilíbrio interior? Como lhe explicar que um dos lados da minha balança interior seria bruscamente projetado no ar? Como lhe explicar que o ódio que eu tenho dele contrabalança ao peso do mal que caiu sobre a minha juventude? Como lhe explicar que ele encarna esse mal? Como lhe explicar que eu tenho a necessidade de odiá-lo? Fica o convite então para você vir no Sebinho e adquirir o seu exemplar.